Muito bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para refletir sobre o Evangelho de Jesus e é muito bom estarmos juntos em pensamento e em sentimento neste Evangelho. Gostaria de convidar todos para elevarem os pensamentos, se conectarem com a equipe do irmão Gabriel, para que possamos fazer a oração. Jesus, meigo e bom pastor, auxilia-nos a todos nós, Senhor, para que consigamos perceber e compreender as vossas palavras, para que realmente possamos nos tornar partícipes do teu recanto de amor, da nova terra que já se inicia. Rogamos-te, amigo Jesus, vosso amparo e vosso auxílio a todos os nossos irmãos de todos os cantos da terra. Rogamos, Jesus, vossas bênçãos a todas as fraternidades, para o bem universal dos dois lados da vida. Suplicamos vossas bênçãos, Jesus, a todos aqueles que, esquecidos de si mesmos, buscam auxiliar, amparar aos que se encontram doentes, aos que se encontram em desespero. Meigo Jesus, auxilia-nos a estarmos contigo. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Prosseguindo com os trabalhos, iremos passar pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais das aflições. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são as vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos daqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, ou mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? Nós ainda temos muita dificuldade em disciplinar as nossas vontades. Nós vivenciamos constantemente a questão da recompensa imediata. O que nós queremos agora.
E comumente a gente não mede esforços para conseguir o que queremos a qualquer custo, mesmo que para isso a gente se permita cometer algumas vilezas morais. Eu quero me dar bem a qualquer custo, mesmo que eu passe alguém para trás ou prejudique uma pessoa com menos entendimento do que eu, desde que eu tenha alguma vantagem, isso já me traz uma alegria. Muitas vezes eu quero ser o centro das atenções e para que eu brilhe mais do que todo mundo, invariavelmente eu vou ter que tirar a oportunidade de alguém. Mas isso acaba não me importando muito. O importante é eu conseguir o que eu quero. Quantas vezes a gente não busca ter o controle de tudo e acaba impondo aos outros a nossa vontade para que aconteça sempre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acha que é correto. E quantas outras vezes nós, por não termos consciência plenamente ainda desenvolvida para lidar e aceitar a diferença, não termos ainda a conquista da compaixão, e ao se deparar com atitudes e comportamentos alheios que nos causam algum desagrado ou incômodo, que a gente não se perde na maledicência. De certa maneira, a gente tem uma dificuldade em disciplinar as nossas ações e nós partimos do princípio que, se ninguém descobrir o que a gente fez, tá tudo bem. E mais ainda, a gente parte de um outro princípio que, se não dá para perceber, nem dá para enxergar o que eu estou fazendo, não tem consequências. Só vai ter problema se tiver alguma prova contra mim. Mas essa pequena vileza que eu cometi, essa pequena imoralidade, se ninguém nunca descobrir, tá tudo certo. E esse é um ponto que a gente precisa refletir agora, porque esse movimento do orgulho de reduzir o mundo àquilo que nós percebemos é que tem nos trazido tantas aflições. O mundo não se resume somente àquilo que a gente percebe. A lei de causa e efeito, ela transcende a matéria. Não estão simplesmente só nessas questões palpáveis da matéria. Porque tudo aquilo que nós pensamos e sentimos também geram consequências e consequências graves. Por muitos séculos, nós nos iludimos achando que aquilo que nós pensávamos e sentíamos não tinha problema nenhum. O que importava era a sua atitude. Mas o fato é que nós somos herdeiros de nós mesmos, e enquanto artífices do nosso próprio destino, aquilo que pensamos e sentimos é que realmente estrutura quem somos, de tal maneira que tudo o quanto acontece com nós nasce primeiro dos nossos pensamentos e sentimentos. Todas as doenças que temos nascem dos nossos pensamentos e sentimentos. Eu queria até trazer aqui um caso para a gente refletir juntos. Está no livro Missionários da Luz. André Luiz, junto com o instrutor Alexandre, eles vão até uma reunião mediúnica, tinham cerca de 18 pessoas. Alexandre, enquanto instrutor, vai mostrar para André os pensamentos e os sentimentos e as complicações que geram na vida de cada um daqueles indivíduos. Num dado momento, Alexandre usa do seu poderoso auxílio magnético e permite dar a André a possibilidade dele enxergar com clareza o que vai no corpo daquele irmão encarnado. E aí, diante dessa capacidade mais dilatada da visão, Alexandre pede para André reparar no aparelho genital
daquele irmão que estava sempre reclamando de cansaço, de desânimo, e em alguns momentos até reclamava que a espiritualidade tinha abandonado ele. André, após olhar com muita atenção, diz: Estou estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais. Invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, no qual absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Alexandre, percebendo as indagações íntimas de André, explicou: Meu filho, são bacilos psíquicos da tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo ainda não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. Eles ainda continuam conversando, avaliando o caso desse irmão, e naquela oportunidade, André ainda teria a oportunidade de ver uma irmã que estava com graves complicações por conta dos excessos alimentares e um outro irmão que, pelo simples consumo da bebida alcoólica, destruía quase que por completo todo o sistema gastrointestinal com essas larvas fluídicas que a ciência humana ainda não conhece. Aqui abre um ponto muito importante para a gente e muito significativo, que é justamente a importância daquilo que pensamos e sentimos. Tudo quanto nós vivenciamos nessa encarnação das nossas aflições estão diretamente relacionadas com aquilo que pensamos e sentimos, desde quando nós somos pequenos até a idade adulta. Quando é que nós iríamos imaginar que os nossos pensamentos e sentimentos nos trariam todas as angústias, tristezas, desesperos, tormentos, que trariam todos os desânimos que carregamos? Nós costumamos associar isso a elementos materiais, a uma perda de um ente querido, a uma falta de recurso financeiro, a uma complicação no trabalho, mas na verdade tudo quanto a gente vem pensando ao longo da encarnação é que compõe esses desarranjos energéticos na nossa malha perispirítica. Muito das nossas infelicidades e aflições
nascem desses pequenos pensamentos e sentimentos diários, por menores que sejam, que vão se acumulando, da raiva, da mágoa, da ira, da tristeza descabida, do desânimo. Esses movimentos contínuos, dia após dia, vão se acumulando no nosso campo mental e nós passamos a colher frutos muito difíceis que chamamos de aflições. Nós não podemos nos restringir à disciplina do campo atitudinal. É fundamental que a gente faça essa viagem profunda para aquilo que pensamos e para aquilo que nós sentimos. Não adianta fazer o bem só no campo do comportamento e da atitude. Nós precisamos fazer o bem na nossa casa mental. Esse é o movimento mais importante da existência espiritual, que é trabalhar o bem no pensamento e no sentimento. E o que acontece muitas vezes é que, ao tomar contato com essa realidade, como nos relata o Evangelho, no capítulo 5, no item 5, é muito comum a gente entrar num processo um pouco de lamentação e vitimização, porque a gente começa a se questionar: poxa, se eu soubesse disso antes, teria feito tudo diferente. As pessoas que têm um pouco mais de idade acabam dizendo: agora eu não tenho mais tempo, porque normalmente as pessoas que têm a idade material mais avançada, lá na frente elas acabam colhendo, pela experiência própria, o plantio dessas larvas mentais. E aí, naquele momento, as pessoas acabam dizendo que agora não tem mais tempo, mas, meus irmãos, nós somos espíritos. É necessário transcendermos esse materialismo. Nós somos espíritos imortais. A idade do corpo físico não indica a idade do espírito. Nós nunca morremos. Então sempre há tempo para começar. Sempre vale a pena e nós podemos começar hoje essa limpeza da nossa malha perispirítica, a limpeza de todas essas larvas mentais que têm nos gerado tantas aflições. Nós podemos ser felizes. Nós estamos aqui para ser felizes. Precisamos estimular a nossa vontade por meio desse conhecimento da verdade, para que assim a gente tenha forças, ânimo, coragem para estabelecer novos hábitos, hábitos de leituras mais edificantes, de ouvir músicas e mensagens que nos tragam uma finalidade maior para o espírito, construir novos hábitos alimentares, enfim, e principalmente a vivência da caridade, da prática no bem. Vai ser por meio do amor, amando aqueles que nos rodeiam, fazendo esse esforço para o desenvolvimento de novos sentimentos, que nós vamos acabar com todas as aflições que vão em nosso coração. Por isso que Jesus diz, e nós já estamos dizendo isso a alguns dos nossos encontros: somente o amor cobre a multidão de pecados. A vivência do amor pleno, desse sacrifício, de amar principalmente aqueles que nos fazem algum mal. Essa experiência e esse esforço faz com que todas essas larvas mentais que vão consumindo o meu íntimo, que elas sejam dissipadas. E daí vai surgindo dentro de mim uma alegria nova, uma vida nova, uma vontade nova de viver, e nós encontramos essa felicidade plena. Coragem. Estamos aqui para ser felizes e é possível ser feliz. Sigamos em frente, porque o destino de todos nós é o amor e é o retorno ao Pai.
Peço licença aos caros amigos, mas tendo em vista que são passagens que Jesus fala, eu terei que fazer uma breve leitura que consta do livro Quando Voltar à Primavera, psicografia de Divaldo Franco. Saíram os discípulos do templo de Jerusalém. Encantados, disseram a Jesus: Vede, Senhor, que templo, que pedras, que edifícios. Em verdade, respondeu dúlcido e melancólico Jesus, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os companheiros ficaram entristecidos, sem compreender. Afinal, o templo é a casa do Senhor, o santuário e o altar da fé, núcleo matriz da vida comunitária de Israel. Pensam deprimidos. Dirigindo-se ao Monte das Oliveiras, Pedro, João, André e Tiago, angustiados, perguntaram ao amigo: Senhor, dizei-nos quando se darão estas lamentáveis ocorrências e quais os sinais que as anunciarão, a fim de que estejamos vigilantes e não sejamos surpreendidos pela desgraça. O Senhor projeta-se na direção do futuro, a presciência do divino amigo. Vencendo os limites tempo-espaço, ele tem a visão dos atormentadores dias que o homem viverá. O orgulho pernicioso e venal da presunção humana é o seu próprio garrote vil e a impossibilidade de facultar-lhe o ar mantenedor da vida. Uma profunda tristeza macera a face do Senhor, e porque estivesse a ver as amarguras e dores sem nome do futuro, acompanha ainda mentalmente o crescimento da tecnologia sem alma, da ciência sem Deus, das religiões desfiguradas pela ausência do amor e das filosofias esdrúxulas quando estarão interrompendo as calamidades por vindouras. Não se trata de um fatalismo histórico, antes de um determinismo que defluirá da invigilância e do despautério no uso do livre-arbítrio de homens e nações que fomentariam as terríveis hecatombes. Vê os artefatos bélicos de alto poder destrutivo, as cidades arrasadas, os povos esmagados, o cativeiro de bilhões de criaturas que transitam algemadas às paixões dissolventes, ardendo em febres de desespero incoercível e devastador. Amados amigos, isso nos foi dito há 2000 anos atrás. Continuamos a nos queixarmos dos problemas, a nos queixarmos das pessoas, a criticarmos outras, a usarmos da palavra malsã, julgando os nossos companheiros. Mas parece que estamos na Jerusalém do ano de 2000 anos atrás. No entanto, eis que nós temos a abertura de novos momentos com o surgimento do Consolador que Jesus nos prometeu. Porque ele também disse que estaria conosco até o findar dos tempos. Nós somos a mesma humanidade que entre carne e desencarne
continuamos na terra. No entanto, Jesus convida o fraterno amigo Eurípides Barçanufo para nos lembrar de que nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, que estamos na Terra, para sermos felizes. E ser feliz é uma questão de interiorização, é uma perseverante investigação sobre a nossa bagagem integral. Essa viagem interior nos permitirá resgatar paulatinamente o reencontro com a centelha divina que somos nós. Aproveitemos o tempo. Aproveitemos esse tempo em que, juntos aos familiares, em nosso lar, aproveitemos este tempo, amigos, para fazermos uma reflexão aprofundada de quem somos, do que queremos para nós, qual é a construção que deveríamos fazer para que nós mesmos caminhemos em direção a Jesus. Vamos elevando o nosso pensamento, nos conectando à equipe espiritual maior. Amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti por essa oportunidade bendita de conhecer esses ensinamentos iluminados, trazidos pelo Consolador prometido. Que essas verdades possam se acomodar nas fibras mais íntimas do nosso perispírito e que elas possam frutificar, nos trazendo paz e harmonia. Mestre querido, nos auxilia a tomar consciência sobre aquilo que pensamos e sentimos. Nos auxilia a ter a vigilância necessária para que, quando os maus pensamentos venham até nós, estejamos atentos para substituí-los pelas recordações positivas e belas da vida. Mestre querido, nos permita estar sempre em contato conosco, sempre nos perguntando o que sinto e o que penso, e que tenhamos a força, a coragem necessárias para, olhando para dentro de nós, vencer esses hábitos de tantos milênios dos pensamentos enfermiços e possamos construir uma vida nova. Que vivenciemos esse esforço bendito, esse sacrifício para a construção de uma realidade nova, a construção de hábitos novos para que possamos ser felizes. Amado irmão Gabriel, rogamos o teu amparo para que possa a tua equipe estar junto a todos os lares que agora nos acompanham, aplicando o passe magnético, fluidificando as águas e amparando e balsamizando todos os corações. Que seja feita, Mestre Jesus, a tua vontade em nossas vidas, mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê, mas que essa vontade seja sempre feita e que estejamos sempre prontos a analisar cada uma das nossas aflições, encontrando a raiz naquilo que pensamos e sentimos,
e de posse de toda essa nova verdade, possamos reestruturar a nossa vibração e alcançar a paz. Que assim seja. Assim Que seja. assim seja. Bom dia a todos.